Nós estamos já no dia 9, quase que já fizemos um sexto do livro. Tá passando tão rápido. E hoje nós chegamos no, no devocional que foi escrito baseado na minha história. Vocês sabem, né? Eu tenho o livro Feridas Invisíveis, Milagres Reais. Então, quando eu estava escrevendo esse livro, esse dia, eu quis colocar esse tema hoje, que eu acho que vai fazer ponte com essa próxima fase que a gente está entrando no devocional. E o texto base está em Jeremias 30:17, parte A, que vai falar assim: Mas eu lhe restaurarei a saúde e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Quando eu passei por esse período de depressão, eu fui entender que existem muitas dores que a gente não vê. E talvez essas são as que mais doem. Quando a gente está com algo físico, igual a gente tá com o pezinho machucado, você vê e você cuida. Você se importa, você pergunta como que tá, você tá ali em volta. Mas quando é uma ferida invisível, uma ferida emocional, uma ferida interna, nem sempre a gente consegue fazer e passar por esse crivo. Nem sempre a gente consegue ser amável e gentil com o outro, porque às vezes a gente nem sabe que a pessoa está passando por aquilo. Quando Jeremias escreve esse texto, ele está escrevendo para uma nação que estava cativa, um povo que tinha perdido a sua terra, a sua identidade, seu lugar. Ele escreve para um povo que perdeu a identidade, porque quando os povos antigos eram conquistados, eles precisavam deixar de ser quem era para ser quem o povo conquistador determinava que eles seriam. E era por isso que o povo de Israel estava passando. Eles haviam sido conquistados e agora eles precisavam, ou melhor, eles eram obrigados a deixar de lado quem eles eram para seguir quem os conquistadores determinavam que eles eram. E aí, o que eu acho lindo é que o Senhor, ele não vai colocar um band-aid numa ferida que está aberta. Ele não só dá uma olhadinha e fala, vai sarar, fica aí, espera. Ele fala, olha, eu vou restaurar a saúde de vocês e eu vou curar as feridas de vocês. Eu sei que você ter passado por esse cativeiro está criando feridas. Feridas que não são físicas, feridas que não todo mundo vê, feridas que estão na alma, na sua identidade, na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, e eu vou curar todas essas feridas. Essas feridas que sangram e a gente às vezes finge que elas nem estão ali. Porque é fácil, não tem ninguém vendo, então você coloca um sorriso no rosto e você continua vivendo a vida como se nada tivesse acontecido. Eu costumo dizer que quando eu estava em depressão, eu era uma depressiva funcional. Eu fazia tudo que precisava ser feito. Eu movimentava o meu dia inteiro, cuidava das crianças, da casa, estudava. Mas quando eu fechava a porta, eu estava sozinha. Ali sim, era o lugar onde eu percebi o tamanho da dor da minha alma. E era uma dor que não me impedia de viver a vida e fazer tudo aquilo que eu precisava, mas era uma dor que me impedia de ser eu mesma. Era uma dor que me fez proteger áreas da minha vida que antes eu às vezes nem via. Eu mudei, eu fiquei uma pessoa que eu era mais reativa, uma pessoa que me escondia, porque estava doendo. E às vezes a gente passa pela vida assim, escondendo feridas, escondendo áreas nossas de quem nós somos por causa dessas feridas e tentando viver incompleta. Porque não tem como você ter uma vida plena se parte da sua alma está em um cativeiro de dor e de tristeza, de ferido. E aí nós nos tornamos especialistas em sobreviver. E nós nos desconectamos da leveza que deveria ser a vida. A gente começa a mudar quem somos, o que fazemos, como falamos, para evitar que aquela área seja acessada. Você
se levanta de mesas quando o assunto vai te incomodar, você não permite que aquelas feridas sejam tratadas, você não quer tocar naquele assunto. Às vezes você não consegue nem falar para você mesmo que está doendo naquele lugar, que existe uma ferida ali que precisa ser restaurada. Porque às vezes é mais fácil viver fingindo. Mas Deus não quer nos manter neste lugar. Deus não nos quer sobrevivendo. Deus quer que nós possamos viver e viver uma vida plena e por inteiro. Veja a mulher do fluxo de sangue. Ela enfrenta a multidão para tocar nas vestes de Jesus. Ela tinha, sim, uma doença externa, que era o fluxo de sangue. Mas imagina essa mulher vivendo há tantos anos, considerada impura, sem que ninguém tocasse nela, tendo que estar afastada do meio da multidão. Uma mulher que foi colocada de lado e falado: você não tem direito a estar perto. Você não pode ser tocada, você não vai ser amada, você não vai ser acolhida, porque você tem um problema que te impede de ser inserida na sociedade. Então, quando ela toca em Jesus e ela é curada fisicamente, Jesus não permite que ela volte para casa somente com metade da cura. Ele finaliza dizendo: filha, a tua fé te curou. Ele afirma algo para ela que eu imagino que há muitos anos ela não escutava. Você é filha, você é importante, você faz parte de uma família, você faz parte de um lugar. Porque eu imagino que talvez ela via a vida passar por uma lente de fora. E isso deve ter deixado cicatrizes terríveis na alma dela. Mas quando Jesus se aproxima, ele cura o corpo através da fé e ele cura a alma através da fala. Ele diz: você é filha, agora o teu lugar está restituído. Você não vai voltar somente com o corpo sarado, mas você vai voltar com a alma sarada, sabendo que você tem um lugar, sabendo que você tem espaço. Sabe, talvez você aprendeu a viver calando as suas dores, espiritualizando os seus traumas e seguindo em frente sem se permitir parar, sangrando, doendo, chorando e continuando seguindo em frente. Talvez você fechou aquela dor num quartinho e diz: vai ficar aí, não vou tratar você agora, vou fingir que você não existe, e está moldando a sua vida pela sua dor. A sua dor, ela pode ter moldado algumas coisas em você, mas ela não pode definir quem você é. Quem define quem você é Jesus. É aquilo que ele diz a seu respeito. A gente precisa sair desse lugar de dor e permitir que o Espírito Santo nos cure, traga leveza de volta, nos traga capacidade de chorar, de sorrir, de crer de novo. Ele quer acessar todas as partes da nossa alma, até aquelas que a gente evita por medo de doer, de sofrer. Ele quer tratar os pontos da nossa história que a gente não conta para ninguém porque a gente tem vergonha. Ele quer tratar aquelas dores antigas que a gente não verbaliza porque é o que vão pensar de mim. Ele quer tratar a nossa história e continuar fazendo morada plenamente. Imagina morar em uma casa onde tem um quarto, porta fechada que você não tem acesso. E às vezes é isso que a gente faz com o Espírito Santo. A gente fala: vem morar em mim, eu te aceito, mas essa portinha aqui tá trancada. Não entra nela, não. E não é isso que ele quer. Nós precisamos apresentar as nossas feridas ao Senhor como um ato de confiança, de fé e de rendição. A gente precisa dizer: tá aqui, Senhor, cura. Tá aqui, eu não sei lidar com isso. Lide o Senhor. Me ensina. E dói, porque algumas feridas precisam ser desinfetadas, algumas feridas precisam ser limpas, algumas feridas já têm até ferida nela, porque nós simplesmente não quisemos tratar, ou talvez você ainda nem tinha capacidade de tratar.
Mas hoje o Espírito Santo está te trazendo para esse lugar onde que você sabe e você precisa tratar. Talvez a sua história tenha alguns capítulos difíceis, como abuso, abandono, injustiça, exclusão. E talvez você ainda esteja tentando entender e nomear algumas dores. Mas esse é o momento que o Espírito Santo está te trazendo a memória e está trazendo para fora para que você possa ser curada. Eu conversei com uma pessoa esse final de semana e ela falou, pastor, enquanto você falava, eu comecei a me lembrar de algo que eu vivi com a minha mãe e que hoje moldou e influenciou a minha vida e a maneira como eu vivo. E eu não sabia que eu era dessa forma por causa das falas da minha mãe. Hoje o Espírito Santo está te trazendo para este lugar, onde ele vai te trazer à memória essas feridas invisíveis que às vezes você nem sabe. Dores que às vezes você nem tem noção de onde elas surgiram ou por que elas surgiram. Te trazer para um lugar de equilíbrio, um lugar onde que você vai permitir que ele trate as suas feridas. Porque não dá mais para ficar carregando um peso eterno. Não dá para ficar carregando essa ferida eterna. A mágoa, a dor e o sofrimento, eles vão criando raízes profundas em nós. E às vezes as pessoas que te feriram, elas nem sabem que elas te feriram. Elas não têm nem noção que você está doendo por causa daquilo. E aí talvez você está parada esperando que ela venha te pedir perdão quando ela nem sabe que ela te feriu. Você está parada toda a tua vida num lugar esperando que as pessoas que te feriram reconheçam que elas te feriram. Esperando que as coisas que te feriram reconheçam que te feriram. Quando, na verdade, você agora precisa tomar a decisão de ser curada. Porque ser curada, assim como perdoar, é uma decisão, não é um sentimento. Eu não sinto que eu desejo perdoar, então eu perdoo. Eu sei que eu preciso perdoar. Então eu decido perdoar. E amanhã, na hora que a raiva vir, eu decido perdoar de novo. E depois de amanhã, na hora que a raiva bater na porta, eu perdoo mais uma vez. Ah, mas nunca me pediu perdão, não tem problema, eu não estou perdoando por ele, eu estou perdoando por mim. Ah, mas nunca reconheceu que me fez sofrer, não tem problema. Eu estou curando essa ferida em mim. Eu estou cuidando de mim. Eu estou cuidando do templo do Espírito. As minhas emoções são templo do Espírito. E não tem como eu amar o próximo como a mim mesma se eu estou com áreas da minha vida feridas, sangrando, e eu não consigo me amar o suficiente para permitir que o Espírito Santo me cure. Porque essas portas que nós fechamos e nós dizemos, Senhor, não entra, é falta de amor próprio. Às vezes a gente está tão presa à dor e fala assim: olha, mas se parar de doer, vai parecer que nem aconteceu. Ah, mas se parar de doer é como se eu não tivesse passado por isso. O Espírito Santo quer restaurar você por inteira. O Espírito Santo quer te trazer para um lugar onde você não vai mais sobreviver, mas você vai viver com leveza em todas as áreas da sua vida. Curas reais necessitam de processos profundos, contínuo, não é imediato. Não é só um toquezinho, precisa de algo intenso. Quando eu passei por a depressão, foi por algumas pessoas que me feriram muito forte. E eu olhava para elas, elas nunca tinham reconhecido, e eu decidi perdoar, eu decidi sair desse lugar, eu decidi me permitir curar. Só que às vezes, quando eu olhava para elas, eu sentia a dor de novo. Mesmo quando eu saí da depressão, quando eu não estava mais naquele lugar, eu olhava para elas e eu sentia a dor de novo. E aí eu decidia mais uma vez ser curada. E hoje, se eu for parar para pensar no que eu passei, contar o que eu passei e ficar parada nesse lugar, vai doer de novo. E aí é minha decisão de novo dizer: eu permito ser curada. Eu vou perdoar. E perdão é totalmente diferente de você continuar convivendo. Você não precisa conviver. Você precisa perdoar e amar. Isso aí é a Bíblia que manda. Conviver, não. Conviver, você escolhe com quem você precisa, com quem você quer conviver. Mas perdoar é bíblico. E amar o próximo é bíblico. E isso nós não temos escolhas. Mas se amar o próximo como a nós mesmos, nós precisamos nos amar, para que a gente tenha um parâmetro para amar o outro.
Deus, ele não tem pressa em nos tratar. Talvez o seu processo de cura vai ser instantâneo, talvez vai levar anos. Ele não está com pressa, mas ele tem um compromisso com você. Enquanto você dizer, Senhor, eu permito ser curado, ele vai te curar. Ele vai estar trabalhando aquele processo com você. Ele quer muito mais do que te fazer funcionar, do que ser funcional. Ele quer te ver florescer naquelas áreas que você foi tão magoada que você não quer acessar. Talvez você foi abandonada por um pai e a sua paternidade com Deus está ferida. Ele quer te ver florescer na sua paternidade. Talvez você foi ferida pela sua mãe e você hoje não tem uma conexão com seus filhos da maneira correta. Ele quer te ver florescer na sua maternidade. Talvez você foi abusada por um pai, por um tio, por um parente, e hoje você tem medo de intimidade, até intimidade com Deus. Ele quer te ver florescer nessas áreas. Deus não tem medo de tratar as coisas feias e difíceis da nossa vida, mas nós precisamos abrir a porta, porque Ele não arromba a porta. O processo pode até parecer longo, mas a promessa permanece. Zacarias 30:17. Exatamente o que nós lemos. Jeremias, desculpa, gente, não é Zacarias, é Jeremias 30:17. Eu restaurarei a saúde e curarei as suas feridas. Você não foi esquecida. Você não foi descartada. Você é amada demais para continuar carregando sozinha um peso que Deus quer tomar para si. E o nosso chamado à ação hoje é: não esconda, não minimize, não adie. Ore, Senhor, eu entrego as feridas que aprendi a camuflar. Cure o que já nem sei nomear. Leia Jeremias 30:17 em voz alta e escreva: A minha alma será restaurada. Permita que o Espírito Santo trate, ainda que em passos lentos. A jornada de cura começa com a verdade e termina em liberdade. É essa liberdade que o Senhor quer nos trazer. Mas você precisa tomar a decisão de se permitir passar por essa cura. Cura de feridas que ninguém vê, mas que você sabe que você tem carregado ela com você, talvez por muitos anos. E esse peso, essa dor, essa ferida termina agora, em nome de Jesus.